Boa tarde, pessoal. A gente vai tratar agora da segunda parte dessa aula inicial de imuno, que é a parte das células do sistema imunológico, tá? Em complementação à aula de órgãos linfóides. Esse diagrama aqui, ele faz uma grande síntese das principais células que interessam para a gente, tá? Se a gente olhar aqui para o lado esquerdo, a gente tem células cada vez mais indiferenciadas e com grande potencial para se diferenciar. E aqui o produto final diferenciado dessa célula inicial. Então eu tenho aqui uma célula tronco pluripotente que dá origem a dois grandes precursores, né? O progenitor mieloide comum e um progenitor linfóide comum. O próprio nome já é meio explicativo, né? Progenitor linfóide vai dar origem aos linfócitos. Então eu tenho aqui linfócito B, linfócito T e o linfócito NK. Tá? São os três linfócitos. Os plasmócitos são células que derivam do linfócito B. Aqui no progenitor mieloide, ele se divide em dois outros progenitores. Um que vai dar origem às hemácias e aos megacariócitos. Megacariócito é uma célula grandona que se fragmenta e vai constituir as plaquetas, que é um elemento de coagulação do sangue, importante. E eu tenho esse progenitor aqui dos granulócitos e macrófagos. Então eu tenho aqui os monócitos, que são os precursores de macrófago e célula dendrítica, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e mastócito. Então, é esse conjunto de células aqui que a gente vai estudar hoje de forma bastante breve, que em outras aulas posteriormente a gente vai desenvolver melhor. Eu queria dar um destaque aqui para os linfócitos T, né? Como a gente sabe, a principal célula do sistema imunológico é o linfócito. E o linfócito T ele tem uma riqueza de subpopulações que faz com que ele seja uma célula meio especial. E aqui eu vou descrever um diagrama bem breve das subpopulações do linfócito T, em que eu tenho as duas primeiras grandes divisões, que é o linfócito T auxiliar, também chamado de linfócito T helper, e o linfócito T citotóxico. O linfócito T auxiliar, ou helper, ele se divide em LTH1 e LTH2. Esses dois aqui, se a gente for olhar para que eles servem, né? Porque eles estão dentro de uma mesma subpopulação, que são os auxiliares, o TH1 está relacionado com a resposta celular, ou seja, combate células que estão invadidas por vírus, por bactérias, por fungos e combate também células tumorais. O linfócito TH2 é aquele linfócito que está ligado com a resposta humoral, em que você tem produção de anticorpos e neutralização de antígenos solúveis. Além dessas populações aqui, tem outras subpopulações de linfócitos T que a gente não vai tratar hoje. Tá? Eu tenho o TH17, T regulatório, o TH delta gama e o NKT. Mas a gente não vai tratar dessas células, não. Aqui é uma imagem esfregaço sanguíneo de linfócito, né? Reparem que ele tem um núcleo bastante grande e um citoplasma pequenininho. Isso é bem característico dos linfócitos. Aqui é uma imagem em microscopia eletrônica mostrando a mesma coisa. Um núcleo bastante grande, um espaço pequeno para o citoplasma. E aqui uma microscopia de varredura em que você vê a membrana dele formando um relevo aí em torno da célula. As hemácias fazem parte ali naquele diagrama, e só que elas têm um papel muito pequeno aí dentro da resposta imunológica, né? As hemácias têm um papel fisiológico de transporte de gases, oxigênio até os tecidos, dióxido de carbono para ser eliminado. Porém, as hemácias elas têm uma propriedade. Por questão de carga, alguns antígenos se ligam nas membranas das hemácias. Então, se eu tenho um antígeno circulando no sangue, por questão de carga, ele pode grudar na membrana da hemácia. E essa hemácia, quando chega no baço, que é aquele órgão que filtra o sangue em termos imunológicos, ela vai ser destruída lá. Então, nesse sentido,
As hemácias funcionam como uma espécie de papel pega-mosca, tá? É uma função bastante indireta em termos de defesa. Mas isso tem importância porque eu tenho algumas hipersensibilidades que estão relacionadas com esse papel que a hemácia tem e que a gente vai ver depois mais para frente, que é o caso da hipersensibilidade tipo 2, na qual a gente tem as anemias hemolíticas, tá? Que é o que eu descrevi aqui embaixo. Então, ela tem essa importância aí. Aqui é uma imagem de microscopia de varredura de hemácias, só para ilustrar. E aí eu entro no grande grupo dos leucócitos, tá? Eu falei já do linfócito antes para localizar as subfamílias, mas eu vou entrar nos outros leucócitos que são derivados ali dos progenitores mieloides. Tá? Aqui é um esquema mostrando neutrófilo, o eosinófilo, basófilo, linfócito, e essas duas imagens aqui são de monócito. Esses aqui são esquemas ilustrativos para a gente ter uma ideia do aspecto dessas células quando a gente for olhar as lâminas de esfregaço. O primeiro que eu queria falar são os neutrófilos. Os neutrófilos, a grande função deles é fazer fagocitose, tá? E eles são o grande protagonista aí da resposta inata. E a gente considera o neutrófilo, a gente diz que ele pertence aos polimorfonucleares, porque o núcleo dele é lobado, não é um núcleo único. É como se ele tivesse uma segmentação. E aí o pessoal convencionou chamar isso de poli, que é muitos, morfo, forma, nucleares. Então é um núcleo que tem várias formas, vários lobos assim. Tá? E ao mesmo tempo é uma célula que tem uma série de grânulos tóxicos para destruir os agentes que ele fagocita. Então a gente fala que ele é um granulócito. Tá? Essa é uma célula produzida intensamente pela medula óssea. Então o pessoal estima que 2/3 da atividade hematopoética da medula óssea é devido à produção de neutrófilo. E a gente considera que ele é uma primeira linha de defesa. Então, toda vez que existe qualquer tipo de invasão microbiana, a primeira célula que chega, a mais rápida, são os neutrófilos. Tá? E o neutrófilo tem uma função bastante específica, ele combate bem bactérias e combate bem fungos, ele tem uma série de grânulos tóxicos com ações antifúngicas, inclusive. Tá? Aqui é uma imagem em esfregaço sanguíneo mostrando 3 neutrófilos com um núcleo segmentado e dá para a gente ver uma espécie de areiazinha aqui, que é essa granulação fina que o neutrófilo tem. Os eosinófilos já são células que não fazem fagocitose. E elas são células específicas para combater eumintos, para combater vermes. Tá? Ele também é um polimorfo nuclear, e como ele tem grânulos também, que são até mais grosseiros que o do neutrófilo, a gente chama ele de granulócito como caracterização. Tá? E a despeito deles fazerem defesa de vermes, eles também vão estar aumentados quando eu tiver quadros de alergia. A maneira como eles se relacionam com as alergias é algo que a gente só vai ver bem mais para frente aí nas aulas de hipersensibilidade tipo 1. E aqui é uma imagem de eosinófilo, tá? Um núcleo está lobado e tem uma granulação mais grosseira, em torno dele tem hemácias, e aqui um outro eosinófilo também com núcleo lobado e uma granulação grosseira. Os basófilos, eles são células que têm uma granulação ainda mais grosseira que os eosinófilos, tá? E da mesma maneira, é um polimorfo nuclear, é um granulócito. E é um indutor potente de inflamação. Por quê? Como essa célula também não faz fagocitose, o que ela faz é liberar grânulos que induzem inflamação. Então, eles têm uma relação também com as alergias, os basófilos. Aqui é uma imagem de basófilo com uma granulação bastante grosseira, tá? Em volta deles hemácias. E eu tenho uma célula que é muito parecida com o basófilo, basicamente segue o mesmo padrão de não fazer fagocitose, está cheio de grânulos pró-inflamatórios, só que não está no sangue. O basófilo está no sangue.
essa célula que é equivalente a ele, chamada mastócito, está nos tecidos. E a gente chama essa célula de célula sentinela, porque ela fica justamente abaixo de pele, abaixo de mucosa, para que caso haja alguma invasão microbiana, essa célula poder agir e fazer uma sinalização chamando reforços da resposta imune. Tá? Então, os pontos aqui que eu falei, ó, granulócito, porque ele também tem grânulos, é uma célula sentinela, só que diferente de basófilo, o mastócito não fica no sangue, ele fica nos tecidos. É interessante porque quando se pede um hemograma, o que vai vir no hemograma é basófilo. O mastócito não vai vir, porque ele está nos tecidos. Tá? É o mais potente indutor de inflamação. A famosa histamina está relacionada com os mastócitos. Tá? E eles têm uma relação muito forte com as alergias. Tá? Mastócito é primordialmente a grande célula responsável pelas alergias do tipo 1, a famosa hipersensibilidade do tipo 1. Tá? E eu só coloco aqui não fazem fagocitose para lembrar e não fazer confusão com os macrófagos. Aqui é um esquema mostrando o mastócito, mitocôndria, núcleo e esses grânulos aqui, ó, em grande quantidade, bastante grosseiros. Aqui é uma lâmina, um histopatológico, em que foi feita uma coloração especial para impregnar nos mastócitos. Então, todas essas células aqui, com esse citoplasma bem escuro, são mastócitos. E essa próxima imagem é uma microscopia eletrônica em que eu consigo ver os grânulos, ó, dentro da célula, grânulos bem grandes, bem escuros, dentro do citoplasma da célula. Os monócitos são outro tipo celular que é o precursor de macrófagos e de células dendríticas. Portanto, o monócito é uma célula que faz fagocitose e é a célula que eu encontro no sangue. Então, as contagens que a gente vê nos hemogramas de monócitos estão dando para nós a dimensão dessa célula precursora de macrófagos e células dendríticas, né? Que são células que fazem fagocitose. Uma fagocitose diferente de neutrófilo. O neutrófilo faz uma fagocitose simples e a gente vai ver que macrófago e célula dendrítica faz um outro tipo de fagocitose, que é muito mais sofisticada. Aqui um esfregaço sanguíneo mostrando o núcleo do monócito, que geralmente parece um feijão ou um rim. Tá? Ele é um mononuclear, porque o núcleo é inteiriço, ele não é lobado ou segmentado como são os neutrófilos, por exemplo. Tá? E aqui em volta várias hemácias. Os macrófagos já são aquela célula que faz aquela fagocitose mais sofisticada. Tá? Então, ele fagocita, ele processa esse antígeno e ele apresenta esse antígeno. É uma célula extremamente importante para a defesa da gente, mas tem um detalhe: o macrófago ele não consegue ativar um linfócito T virgem. Ele consegue ativar linfócitos T pré-sensibilizados, mas um linfócito T virgem não consegue ser ativado por um macrófago. Aqui é a imagem do macrófago, ele é mais globoso. Aqui é uma microscopia óptica mostrando a célula em um tecido, um núcleo aqui. E aqui uma microscopia eletrônica também mostrando o macrófago. Tá? E aqui o núcleo dele. As células dendríticas são como se fosse um macrófago que subiu um degrau aí. Por quê? Elas fazem fagocitose, elas também fagocitam, processam e apresentam, só que diferente dos macrófagos, elas conseguem ativar linfócitos T virgens. E por isso ela é o mais importante desencadeador de resposta adaptativa. As células dendríticas são muito estudadas hoje na tentativa da gente intervir no sistema imunológico para curar algumas doenças, como por exemplo alguns tipos de tumores. Então é uma célula muito estudada, a célula dendrítica. E ela tem esse nome aqui, dendrítica, porque ela lembra os dendritos dos neurônios. É uma célula com prolongamentos bastante compridos, que servem, né, a forma, ela reflete a função. Servem para que ela capture antígenos. Ela acaba
assim, fazendo uma analogia meio grosseira, como se fosse uma teia de aranha, assim. Ela tem mais superfície de contato, então é mais fácil para ela interagir com o antígeno e capturá-lo para fazer o processamento. Essa aqui é uma imagem esquemática de uma célula dendrítica. Se a gente observar, é diferente do macrófago. O macrófago ele é globoso e a célula dendrítica tem os prolongamentos. Aqui é uma microscopia óptica mostrando uma célula dendrítica com seus prolongamentos, bem aqui. E aqui eu tenho uma microscopia eletrônica que pegou um pouquinho desses prolongamentos, ó, aqui na superfície dela. Aqui é uma microscopia de varredura mostrando a superfície da célula dendrítica com essas dobras aqui de membrana, prolongamentos, que são fundamentais para a eficiência de captura que ela tem. E a gente tem finalmente os linfócitos NK. Esse NK aqui é sigla de Natural Killer, né? Ou como se traduziu em português em alguns livros, exterminador natural, né? Mas a gente tem o costume de utilizar Natural Killer mesmo. Essa é um linfócito, só que é um linfócito que não sofre diferenciação no timo, então ele é produzido pela medula e vai direto para a corrente sanguínea, e é uma célula que tem como função destruir certos tipos de tumores e certas infecções por vírus, certas células infectadas por certos vírus. O que ele consegue detectar, e a gente vai ver depois melhor o que significa isso, são células que não estão expressando moléculas de MHC ou têm baixa expressão. Essa é uma circunstância que acontece com alguns tumores e com algumas invasões virais. Tá? E é também uma célula ligada à rejeição de transplantes. A rapidez com que a gente rejeita um transplante está ligada à ação dos linfócitos NK, inclusive. Com isso, a gente passou muito rapidamente pelo conjunto das células que compõem o sistema imunológico. Depois a gente vai ter a chance de, na aula síncrona, fazer alguns acréscimos e desdobrar alguns temas que a gente viu aqui. Tá ok?